Como já foi falado no início da aula, começaremos a construir o nosso primeiro banco de dados utilizando o Microsoft Access. Sendo assim, é importante que você memorize que todo projeto construído através do Access deve ser iniciado pela construção de tabelas. São as tabelas que dão origem, suporte a todo o trabalho. Podemos fazer a comparação com a construção de uma casa. Não podemos construir uma casa começando pelo telhado, mas sim pelo alicerce. Pois bem, as tabelas são como o alicerce de um banco de dados. Elas são a única maneira de armazenar informações e todo o restante do banco de dados depende delas. É através delas que os demais componentes do banco de dados serão criados, como, por exemplo, formulários, consultas e relatórios. Mas não se preocupe com isso agora, pois esses assuntos somente serão abordados em aulas futuras. Sendo assim, vamos abrir o Microsoft Access 2007 para iniciarmos o trabalho. Para isso, clique sobre o botão Iniciar, leve o cursor até o grupo Todos os programas e, em seguida, aponte para o Microsoft Office. Com o grupo de programas do Office aberto, clique sobre Microsoft Office Access 2007. Em seguida, clique sobre a opção Banco de dados em branco, pois começaremos um novo banco de dados a partir do zero. Diferentemente dos demais programas do Office, no Access salvamos o trabalho, ou seja, o banco de dados antes de qualquer outra ação. Apesar dessa peculiaridade, os passos para se salvar o trabalho são basicamente os mesmos que nos demais programas. Clique na caixa Procurar um local para armazenar o banco de dados, conforme está sendo indicada. Determine que o banco será salvo no disco local C2 dentro da pasta Documentos. Clique na caixa Nome do arquivo. Apague o nome que o Access sugerir. Digite Magazine Electron e clique na opção Criar. Magazine Electron é o nome da loja para a qual estamos criando o banco de dados. É importante dar nomes que facilitem a identificação. Para confirmar, clique sobre o botão Salvar. Clique na caixa Nome da tabela, apague seu conteúdo e digite Clientes. Clique sobre o botão OK para confirmar a operação. No canto esquerdo acima da tela, temos uma opção chamada Modo de exibição. Clique sobre ela e escolha a opção Modo Design. Com isso, o editor de tabelas é aberto para podermos construí-la manualmente, ou seja, passo a passo com a ajuda do Access. Observe que este editor de tabelas é composto por 3 colunas. Na primeira coluna, chamada de Nome do campo, definimos o nome que aquele determinado espaço terá. Por exemplo, se escrevermos aqui a expressão Nome do cliente, criaremos um campo na tabela que servirá para cadastrar o nome do cliente. Para exemplificar, nas antigas fichas seria o espaço destinado para o cadastramento do nome do cliente. Na segunda coluna, Tipo de dados, definimos o formato dos dados que serão inseridos no campo. Nesta coluna, especificamos se o conteúdo do campo será em formato de texto, número ou data. E na terceira coluna, denominada Descrição, podemos inserir uma legenda ao campo para ajudar a pessoa que for inserir os dados na tabela.
Por exemplo, assim que o funcionário fosse cadastrar um nome, apareceria escrito na parte de baixo da tela: digite o nome sem abreviações. Isso faz com que a pessoa que estiver cadastrando os dados tenha alguma orientação a respeito do que deve ser cadastrado. Apenas lembrando, devemos construir 3 tabelas: a dos clientes, a dos fornecedores e, por fim, a dos produtos. Começaremos construindo a tabela para armazenar os dados dos clientes. Como dissemos, as tabelas são como fichas, e sendo assim, é preciso pensar bem nos campos que elas possuirão. Apenas como exercício, clique sobre cada um dos campos que você acha que uma loja de eletrodomésticos deve conter. Os campos tipo sanguíneo e altura são desnecessários para o cadastramento de clientes desta loja. Talvez, em outro tipo de estabelecimento, eles até seriam úteis, porém, no caso de uma loja desse tipo, eles devem ficar fora.